minhas 5 recomendações para o treinamento de corrida. Bacana, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima de 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quero te ajudar a entender sobre corrida, sobre as 5 recomendações que eu tenho para fazer, para ajustar o treino e ter ainda mais resultado. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana. E sabe o que ele faz? Ele chama mais pessoas para vir aqui entender, saber mais sobre corrida, sobre as minhas 5 recomendações. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que corre, que gosta de correr e que tem dúvidas sobre corrida. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos lá. 5 recomendações para o treino de corrida. O que é isso, Eduardo? São detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. E, por ser detalhes, muitas pessoas não conhecem. E eu ia até me espantar se um leigo soubesse sobre isso. Por quê? Nós estudamos 4 anos, 5 anos para aprender, para ter conhecimento. Muitas vezes ainda faz uma pós-graduação, 2 pós-graduações, 3 pós-graduações, enfim. E o leigo, como é que ele sabe isso do nada? Não estou falando que não pode saber, né? Pelo contrário, deve saber. Por isso que eu estou aqui passando essas minhas 5 recomendações. Mas se não for dessa forma, não é para o leigo estar sabendo, né? E me espantar se soubesse. Por isso, vamos ver a fundo isso, aprender e colocar em prática para ter ainda mais resultado no treino com segurança e evitar lesões, evitar se machucar. Porque quando machuca, tem que parar o treino e aí fica lá 2, 3 meses ou mais parado. Perde o resultado que conquistou de resistência, de força. Enfim, é muito chato. É frustrante, eu sei como é que funciona isso. Por isso, a importância da gente conversar sobre esse assunto nesse momento. E aí a pessoa, muitas vezes, ouvindo tudo isso, pode achar que é uma mágica, né? Que vai ter uma mágica aqui agora e que a pessoa irá se transformar de um corredor iniciante num corredor profissional. Isso é mentira. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é essa a proposta. Porque tem várias outras questões envolvidas com a corrida, além dessas minhas 5 recomendações. Agora eu garanto que essas 5 recomendações são muito importantes, são fundamentais para o treinamento de corrida, para o treinamento de corrida acontecer de verdade, para ele dar frutos, né? Ele ter resultado, ele gerar resultado desejado, resultado esperado pela pessoa. Então, não é uma mágica. Não é uma mágica. Para um atleta que está começando agora, iniciante ou mesmo intermediário, se tornar um atleta de ponta, né? Ou que não seja um atleta de ponta, mas que seja um atleta com bom desempenho, com desempenho assim considerável, leva tempo. E isso é uma das questões muito importantes, né? Nós, via de regra, não sabemos esperar, a gente quer tudo rápido, tudo para ontem. E nessa ânsia de acelerar o processo, muitas vezes é aí que acontece o problema, é aí que acontece uma lesão, é aí que o resultado não chega da forma que a gente espera. Então, não é mágico, tá? Não é mágico, mas é fundamental. É extremamente importante. Eu vou falar um por um, detalhadamente, explicando cada uma dessas minhas 5 recomendações. O que eu preciso então, Eduardo? O que é importante entender então? É importante eu entender essas bases que estão ligadas a essas minhas 5 recomendações. Óbvio que o intuito aqui não é formar alguém como profissional que vai tratar da corrida com outras pessoas. Não é esse o objetivo, né? Eu vou ser minimamente técnico, eu não vou ser técnico em demasia, porque senão fica chato. Mas é isso, eu preciso entender essas bases, né? Entender esses detalhes
para poder fazer o que tem que ser feito. É isso que eu preciso. Quando a pessoa me pergunta, né, o que eu preciso? O que eu preciso para ter resultado na corrida, para eu ter um bom desempenho na corrida, né? Essas 5 recomendações, elas estão em pauta nesse momento. Elas estão em pauta nesse momento. Porque assim, ó, se eu não sei isso minimamente, não estou falando profundamente não, se eu não sei isso minimamente, se eu não entendo isso minimamente, eu começo a andar por caminhos que não vão me levar na direção do meu objetivo de melhorar a performance, ou seja, aumentar a quilometragem. Então hoje eu corro 3 km, quero ir para 5, depois quero ir para 7, depois quero ir para 10, talvez eu pare em 10, mas talvez eu queira aumentar, né? Ou melhorar o meu tempo, correr 5, continuar correndo 5, mas correr 5 mais rápido, com uma melhor performance, me cansando menos. Então, eu preciso entender, né? Eu preciso entender como funciona essa engrenagem, né? Imagina uma engrenagem, né? Imagina uma engrenagem trabalhando. Ela tem que correr livre, né? E esse é o objetivo. Eduardo, me conta a história de pessoas aí, né? Imagina só, eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95. Então, são muitos casos, muitas pessoas que eu acompanhei com relação ao treinamento e especificamente de corrida. Várias pessoas eu acompanhei. Pessoas que eu acompanhei mais de perto, pessoas que eu acompanhei um pouco mais distante, mas eu acompanhei várias pessoas. E essas 5 recomendações é interessante porque assim, ó, não é todo mundo que consegue enxergar. Então eu vou entender, né? Eu vou entender essas bases que estão ligadas com essas 5 recomendações e ouça o que eu estou falando. Poucas pessoas sabem o que a gente vai falar aqui. Poucas pessoas sabem o que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque são detalhes e passa despercebido, como eu falei lá no começo. Mas vamos lá. Tem um caso de um aluno aqui da VIP que ele já corria, ele já participava de provas de corrida e por um motivo específico, que eu não sei qual foi, ele parou de correr. Parou. Ficou muito tempo parado. E ele decidiu voltar a correr, ele nos procurou aqui. Ele não era nosso aluno antes. Ele nos procurou aqui que ele queria começar a fazer uma atividade física para voltar a correr 10K, que era a corrida que ele corria na época. Fizemos todo um treinamento de base, todo um treinamento de apoio para ele correr. A gente vai falar disso daqui a pouco. Fizemos todo um treinamento de apoio para ele correr. E ele foi melhorando, voltou a correr, foi melhorando a quilometragem, foi melhorando a velocidade. Ele reclamou que ele estava um pouquinho barrigudinho, sabe? E a barriga também deu aquela secada, sabe? Ah, então correr emagrece. Não é isso que eu estou falando. Tem todo um contexto para emagrecer, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque o nosso objetivo não é falar de emagrecimento, mas rapidamente, emagrecer é diminuir o tecido gorduroso, o tecido que fica entre a pele e o músculo. Né? Esse tecido que fica entre a pele e o músculo é a gordura. Diminuir esse tecido é emagrecer. E ele conseguiu emagrecer. Para isso eu preciso de um balanço calórico negativo, ou seja, quantas calorias eu estou ingerindo, quantas calorias eu estou gastando. Eu não vou aprofundar mais porque não é nosso objetivo aqui, nós estamos falando de corrida. Mas enfim, ele foi melhorando as marcas, foi melhorando o tempo, foi melhorando a quilometragem e também conseguiu emagrecer. Olha só que bacana. Uma outra aluna, ela veio nos procurar para treinar aqui. E treinou por bastante tempo e um momento ela contou um sonho dela. O sonho dela era que ela conseguisse dar uma volta na Lagoa do Taquaral correndo. Lagoa do Taquaral é um parque aqui próximo, aqui em Campinas, muito conhecido. Várias pessoas fazem atividade física lá, corre, pedala, enfim. E o sonho dela era conseguir dar uma volta inteira na lagoa correndo. E aí começamos a fazer um trabalho de preparação, de treinamento de apoio para ela correr a volta na Lagoa do Taquaral. Foi muito bacana, né? Poder participar disso, orientar essa aluna, mostrar para ela quais são as necessidades, quais são as bases do treinamento de corrida que são importantíssimos. E ela foi melhorando,
né? Óbvio que ela começou caminhando, depois começou caminhando e correndo um pouco, depois caminhando e correndo mais um pouco, depois caminhando e correndo mais um pouco, até que ela conseguiu começar a correr com uma certa facilidade, com uma certa frequência, com uma certa quilometragem e até que ela conseguiu dar a volta completa na Lagoa do Taquaral. Ela ficou muito feliz, né? A gente comemorou, né, esse momento, porque realmente faz toda a diferença, né? A pessoa realizar um sonho, né? Eu falo que Deus me deu esse privilégio de ver uma pessoa chegando aqui com dor, com uma postura inadequada, acima do peso, com um sonho como esse de correr e conseguir realizar, conseguir melhorar. Então, foi muito bacana ver isso acontecer com essa aluna. Estou contando isso por quê? Estou contando isso para encorajar, para mostrar que é possível, para inspirar, para as pessoas verem que dá para fazer. E falando de pessoas aqui, não estou falando de meninos e meninas, né? Estou falando de pessoas aí com 35, 40, 45 anos, tá? Conseguindo realizar o sonho, realizar o desejo, né? Do aluno de voltar a correr e dessa aluna de começar a correr e dar a volta na lagoa correndo. Tem um caso de um aluno também, eu conheci esse cara num treinamento. Eu estava participando de um treinamento comportamental, a gente acabou criando um vínculo de amizade, começamos a trocar ideia, ele sabia que eu era fisioterapeuta e um dia ele me abordou falando que ele estava com problema no pubis. Pubis é uma região que fica lá na parte mais baixa do abdômen, tá? E é uma região que, quando inflamada, ela dói muito, incomoda muito, gera muita limitação para a pessoa, para correr, até para andar, né? Para subir escada, para jogar futebol. E ele estava com essa região inflamada, que a gente chama de pubeite ou sinfisite púbica. E aí, ele me procurou para poder fazer esse ajuste, né? Com a fisioterapia nessa região e ele poder voltar a correr. Ele é um corredor de maratona e ele, na cabeça dele, ele queria voltar a correr e correr uma corrida em Buenos Aires, que ia ter uma maratona de Buenos Aires, parece que ele nunca tinha feito, ou já tinha feito uma vez, não lembro de cabeça agora. E aí fiz todo o trabalho de reabilitação com ele, já acoplado com o trabalho de fortalecimento na sala de musculação. Então fizemos sessões de osteopatia, fizemos muitas sessões de postura, de alongamento e já encaixado com o treino de fortalecimento. Esse cara foi melhorando, esse cara foi melhorando, esse cara foi melhorando, esse cara foi melhorando, voltou a correr forte, voltou a aumentar a quilometragem e fez a corrida de Buenos Aires, a maratona, né? Então foi muito bacana, comemoramos muito isso. Eu fiz inclusive um programa de coaching, né, curto para ele se organizar para a corrida, né? Eu estou lembrando aqui agora, foi bem bacana. E mais uma vez o que eu falei, né, ver uma pessoa realizando um sonho, porque ele achou, como essa dor era uma dor muito intensa, uma dor muito limitante, ele achou que ele nunca mais fosse voltar a correr, que ele tivesse encerrado a carreira dele de corrida, né, de maratonista. Mas foi possível. E eu garanto que essas 5 recomendações estão em ativa. Óbvio que tem algumas recomendações para um corredor como ele, que era um cara já experiente, você não precisa falar, a pessoa já sabe. Apesar disso, eu ainda falo, porque é aquele negócio, né? O óbvio tem que ser dito. Mas, sim, essas 3 pessoas que eu contei a história aqui seguiram essas 5 recomendações que eu vou falar daqui a pouquinho. Veja só, é possível. 3 pessoas conseguiram. Um que tinha parado de correr, voltou. Uma pessoa que nunca tinha corrido e tinha um sonho, correu. E uma pessoa que tinha lesão, parou de correr por causa da lesão, reabilitou a lesão aqui com a gente, treinou aqui com a gente, fez todo o trabalho de treinamento e voltou a correr e conseguiu alcançar o objetivo. Então, é extremamente possível. Mas Eduardo, eu nunca fui bom de corrida. Nunca fui bom de corrida. Sabe aquela educação física da escola? Então aí a pessoa começa a vir com as desculpas. Veio comigo até aqui agora, quase 15 minutos de vídeo, e aí ela começa a dar as próprias desculpas, né? E essa é uma delas.
eu nunca fui bom de corrida. Lembra a educação física da escola? Eu nem corria ali com os meninos, sabe? Às vezes tinha que correr em volta do campo, às vezes tinha que correr em volta da escola. Puta, eu não corria, eu caminhava. Eu nunca fui bom de corrida. Doía aqui da lateral, assim, sabe? Aqui do lado, aqui, assim, doía. Eu não aguentava correr, eu cansava muito para correr, eu nunca fui bom de corrida. Ou, nunca fui bom com esportes nenhum, com nenhum tipo de esporte. Quando chegava na educação física da escola, eu nunca era escolhido para o vôlei, para o basquete, eu nunca era escolhido para nada, né? Para futebol, eu ficava de fora. Eu pedi até para minha mãe assinar lá para eu não fazer educação física na escola. Chegou a hora. Tenho que te falar isso. Chegou a hora. Chegou a hora de acabar com esse ciclo e começar a ser bom em uma atividade, que é a corrida. Se você está aqui até agora é porque você tem interesse de correr. Chegou a hora de correr. Chegou a hora de começar a correr. Óbvio que a gente não começa assim, do nada. A gente começa passo a passo. Tem todo um passo a passo para chegar lá na corrida. Como eu falei do caso da nossa aluna. Ela começou caminhando e correndo um pouco mais, caminhando e correndo um pouco mais, e assim foi. Então assim, nunca fui bom, agora chegou a hora de ser bom. Agora chegou a hora de começar a fazer o trabalho necessário para ser bom. Então vamos tirar essas desculpas da frente. Vamos tirar essas desculpas da frente para poder andar na direção do objetivo. A pessoa ouve, né? A gente não falou ainda das minhas 5 recomendações, mas eu vou falar. Mas a pessoa ouve as 5 recomendações e ela fala assim, mas eu sempre corri desse jeito, nunca tive problema, tudo certo. Que bom que tá tudo certo. Porque assim, dificilmente, eu vou falar como fisioterapeuta, tá? Quando eu recebo pessoas aqui que vêm machucadas, dificilmente a pessoa machuca de forma aguda. Assim, tá correndo, machuca. Não, ela tá correndo e começa um leve incômodo. Esse leve incômodo começa a aumentar e começa a virar uma dor, e começa a virar uma dor toda vez que vai correr, e começa a virar uma dor além da hora da corrida, depois da corrida ainda fica doendo, entende? É um negócio crescente, água mole e pedra dura, sabe? É um negócio crescente, que a pessoa não cuida quando é pequenininho, e aí o negócio vai crescendo, até tomar uma proporção gigantesca, que é a lesão, tá? Então, sempre corri assim, nunca tive problema? Ótimo, que bom! Agora que eu já sei que eu não sou mais ignorante em relação a esse assunto, que eu tenho consciência desse assunto, eu vou cuidar. Eu vou cuidar para não chegar lá e machucar. Para não sentar no sofá de um fisioterapeuta com as queixas, para contar uma história triste de lesão. Então assim, ouve as 5 recomendações. Tenho certeza que elas vão fazer sentido. Se não fizer sentido, tudo bem, a amizade é a mesma. A gente continua aqui. Sem problema nenhum, mas ouve as 5 recomendações que elas fazem todo o sentido. Eduardo, mas essas 5 recomendações suas aí dá trabalho? Sim, dá um trabalho. Tem algo a mais a ser feito além de simplesmente botar um tênis no pé e sair correndo. Dá trabalho. Vai dar trabalho. O que eu quero? Ter trabalho agora ou ter trabalho depois? Quando eu estiver machucado. É uma escolha. Então, vamos tirar essas desculpas da frente. Né? Eu falo que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vamos tirar essas desculpas da frente para eu poder andar na direção do meu objetivo, alcançar o meu objetivo de correr, de ter performance, de curtir a corrida numa boa, né? Ter segurança que eu estou fazendo o adequado para mim. Vamos alinhar isso agora. Então tá. A pessoa ouve tudo isso e ela cria uma empolgação, ela fica motivada, né? Vamos fazer, vou começar a correr. E ela, o que ela faz? Né? Ela junta meia dúzia de diquinhas na internet e monta um Frankenstein. Calça o primeiro tênis que ela vê na frente e sai correndo por aí. Vou contar uma história. Eu fui chamado para dar uma palestra numa multinacional sobre corrida. Como montar um grupo de corrida. E aí eu fui com uma proposta cheia, né? Com tudo que eu vejo que é importante para ter um treinamento de corrida. E aí o que aconteceu? Eles viram que eles não tinham estrutura suficiente para fazer tudo aquilo. E que se eles fizessem aquilo pela metade,
o risco de machucar as pessoas seria grande. Ou seja, com o intuito de gerar saúde, de fazer as pessoas se movimentarem, de fazer as pessoas terem resultado, né? De melhorar ali a qualidade de vida das pessoas, bem-estar, eles podiam dar um tiro no próprio pé. Querendo melhorar, acabar piorando, acabar machucando algumas pessoas. Então, eles deram um pause na ideia desse projeto e retomaram depois de um tempo. Me chamaram e eles retomaram depois de um tempo, mas não fizeram daquele jeito que eles estavam pensando em fazer. E no final da palestra, o presidente da empresa veio atrás de mim e falou assim, viu, eu queria falar uma coisa para você. Eu sou esse cara aí que você falou, que calça o primeiro tênis que tem lá no guarda-roupa e sai correndo pra rua. Cara, como eu tava fazendo besteira. Olha só, o presidente da empresa. Então, você imagina assim, o presidente da empresa é um cara que tem conhecimento, né? Um cara que tem conhecimento na área dele, não na área de corrida. Ele pode ter na área de corrida, ser um cara que já correu, que tem experiência, que já treinou muito, ele pode ter, mas não é para ter, né? Não é obrigatório ele ter esse conhecimento. E ele estava exatamente fazendo isso. Por isso que eu falei aqui agora. A pessoa vai lá juntando meia dúzia de informações, de diquinhas na internet, e aí ele quer montar um treino para ele. Calça o tênis, primeiro que ele vê ali no guarda-roupa, e sai correndo na rua. E muitas vezes nem é o tênis adequado. Que é a primeira recomendação. Mas olha só, antes de falar da primeira recomendação. Eduardo, eu estou aqui na internet pegando informação com você. Sim. Quando você for pegar uma dica com alguém, né, na internet, quem é essa pessoa que está dando essa dica? Importantíssimo eu saber. Que base essa pessoa tem para me falar isso? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para me falar isso? Ela é uma pessoa skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato? Ela já conseguiu ter o resultado que eu quero com outra pessoa? Essa é a pessoa que eu tenho que procurar. Esse é o especialista que eu tenho que procurar para me ajudar. Não é proibido ver dica na internet, mas fica de olho. Essa dica, ela tem base, ela tem fundamento. Senão eu posso acabar montando esse Frankenstein, acreditando que esse Frankenstein vai me levar para algum lugar, e ele vai levar para um lugar que é o lugar da lesão, ou que é o lugar de não ter resultado, ou é o lugar de não ter resultado e ainda ter lesão. Então, primeira recomendação, tênis e meia. Vou juntar os dois numa só, tá? Tênis e meia. Eu tenho que estar com o tênis adequado. Eu tenho um hábito de pedalar na Lagoa do Taquaral, né? Onde aquela aluna queria correr, dar a volta, né? De vez em quando eu vou lá pedalar. E eu tô pedalando, eu tô vendo as pessoas, tô vendo um cara pedalando, eu tô vendo outro correndo, eu tô vendo outro andando com um cachorro, tô vendo outro caminhando, e eu fico observando as pessoas. Várias pessoas estão ali e não estão com o calçado adequado, nem estão de tênis. Como tá caminhando essa criatura? Então, eu tenho que ter um tênis adequado, minimamente adequado. Então eu vou numa loja dessas de departamento de esportes e falo, qual é o corredor de corrida? Ah, esse corredor aqui. Vou lá no corredor de corrida e procuro um tênis de corrida. Eduardo, mas é óbvio isso, né? É óbvio, mas quando você vai ver, não é tão óbvio assim. Muitas pessoas, com o calçado inadequado. Segundo ponto, meia. Como assim meia, Eduardo? Meia adequada. Se eu tiver com uma meia inadequada, eu posso fazer bolha no meu pé. E aí eu não consigo correr no dia seguinte. Então eu tenho que estar com a meia adequada para isso, tá? É uma meia diferenciada, que também você encontra nessas lojas de departamento de esportes. Eduardo, fala aí algumas marcas de tênis, só para, né, eu ter uma noção aqui, que eu não tenho noção nenhuma. Então, ó, tem o ASICS, que é um tênis mais macio, normalmente para pessoas mais leves e para corridas mais curtas. Tem o Mizuno, que é um tênis um pouco mais rígido para pessoas mais pesadas, acima de 70 quilos, acima de 75 quilos, e corridas mais longas, acima de 5 quilômetros. Tem o Brooks, que é um tênis que as pessoas usam para maratona. Tem o ON, que também é um tênis bem bacana, que as pessoas também usam para maratona. Agora, o tênis, ele precisa de um cuidado. Se eu corro todo dia, eu tenho que ter no mínimo 2 tênis, porque o tênis ele tem que descansar. O impacto da corrida, em dias seguidos, ele vai fazendo o tênis perder a capacidade de amortecimento. Então eu tenho que tomar cuidado com relação a isso.
Não tem como calçar o tênis amarrado. Quando eu calço o tênis amarrado e eu vou com o calcanhar em cima da parte de trás do tênis, eu estrago aquela parte de trás do tênis que a gente chama de contraforte. Pode ver que ele é mais rígido. Põe o dedo no seu aí, ó. Ele é mais rígido. Por quê? Ele segura o calcanhar. Quando eu amarro o tênis, aquelas ranhuras, né, que tem no tênis, elas servem para tracionar o calcanhar, o retropé, contra o médio pé, que é o meio do pé, para estabilizar o pé. Então, se eu vou enfiando o tênis ali amarrado e eu vou passando, né, o calcanhar em cima do contraforte da parte de trás do tênis, eu vou estragando essa parte do tênis, que é extremamente importante para a estabilização do pé. Valeu a primeira recomendação? Vamos para a segunda recomendação. Segunda recomendação é ter um treino de apoio. E aí eu ouço isso direto. Eu já corro, não preciso fazer musculação para a perna, faço só para o braço e abdômen. É porque você corre que você tem que fazer musculação para a perna. Você tem que fazer um treino de apoio. Você precisa fazer um treino de apoio para os membros inferiores. Para exatamente conseguir correr, para conseguir ter desempenho, para prevenir lesão, para trabalhar essa musculatura da forma que tem que ser trabalhada. E o treino de apoio na sala de musculação, ele tem que estar casado com o treino de corrida. Então, o treino de corrida está aumentando o volume e eu tenho que estar trabalhando com aumento de volume. O treino de corrida está diminuindo o volume, eu tenho que estar diminuindo o volume. Volume é a quantidade de treino, tá? Na corrida é em quilômetros, né? ou em tempo, né? E na sala de musculação é em número de repetições. Só para fazer sentido. E o treino de... Então assim, mas eu não gosto de musculação. Então eu preciso mudar a perspectiva que eu vejo o treino de musculação. O treino de musculação não é um treino de musculação, é um treino de preparação física para eu melhorar a minha corrida. Percebe a mudança de perspectiva? Então eu vou fazer o treino de musculação com uma outra perspectiva, com uma outra pegada. Eu vou muito mais motivado para fazer esse treino. Percebe a mudança que tem? Muito bom. Terceira recomendação. Parece que é a mesma da primeira, mas não é. É o treino de alongamento. Ele tem que fazer parte do treino de apoio? Tem. Mas eu tenho que ter um treino de alongamento. Eu tenho que fazer alongamento. Tenho que alongar a minha musculatura. Imagina a pessoa correndo aqui, ó. Né? A pessoa correndo. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, que a gente chama de ataque, a musculatura de trás da coxa tem que estar alongada. Se não tiver alongada, a pessoa ela vai fazer um movimento na bacia, na pelve, que a gente chama de retroversão, né? Sabe quando a pessoa senta numa cadeira meio desleixado, senta lá no cóccix, sabe? Com a pelve caída para trás? Então a pessoa vai começar a correr desse jeito, para poder dar o alongamento ali da corrida. Isso não é bacana, isso não é legal. Ou ela não vai ter uma passada bacana. Então tem que ter alongamento, tem que fazer alongamento. Eduardo, não pode fazer alongamento antes da corrida. Quem falou isso? Eu preciso fazer alongamento antes da corrida. Eu preciso fazer alongamento antes do treino de apoio na musculação. Quando eu alongo, eu não estou alongando só o músculo, eu estou alongando o tecido que fica em volta do músculo, que a gente chama de tecido conjuntivo, que é um tecido mais rígido. Esse tecido ele envolve o músculo, ele envolve o feixe muscular, vários feixes musculares formam um músculo, então ele envolve o feixe, ele envolve a fibra muscular. Então ele está lá em volta da fibra muscular também. Extremamente importante já ser alongado esse tecido, porque senão eu saio com esse tecido rígido, não tenho desempenho, corro um risco de machucar desnecessário. Tem que fazer alongamento. E aí, o alongamento é um alongamento específico. O ideal é eu passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, ele vai olhar minha postura de frente, de costas, no perfil direito, perfil esquerdo, e fazer um teste de ir com a mão lá na direção do pé, sabe? A partir disso, eu vou olhar as alterações posturais que essa pessoa tem. Dessas alterações posturais que eu estou vendo, eu vou ver quais são os músculos que estão ligados com essas alterações posturais, quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. Eu vou testar esses músculos para ver o quanto eles estão encurtados. E aí eu fecho um diagnóstico postural. E a partir disso, eu vou direcionar quais são os alongamentos que essa pessoa precisa fazer para
ajustar essa alteração postural. Pegou? Cadeias musculares não peguei, Eduardo. Cadeia muscular é o seguinte, os músculos, esse tecido conjuntivo, né, ele está lá em volta do músculo, do feixe, da fibra. Então ele vai afilando lá na ponta e ele vira o tendão, né? Ele se continua com o tendão. Esse tendão ele é ligado num osso que também é envolvido pelo mesmo tecido conjuntivo. E o outro músculo também é ligado nesse osso, também no tecido conjuntivo. Então vai formando ali uma cadeia de vários músculos interligados pelo tecido conjuntivo. A cadeia mais conhecida é a cadeia posterior. É uma cadeia que sai lá da sola do pé, passa na batata da perna, parte de trás da coxa, toda a coluna, cervical também e termina aqui na testa, né? Esse músculo que enruga a testa faz parte da cadeia posterior. Pegou? Então tá. Então eu vou ter um diagnóstico postural e dali eu vou criar um programa de alongamento associado ao programa de treino de apoio na sala de musculação. Pegou? Então, ó, falamos aqui do tênis e da meia, falamos do treino de apoio, do treino de alongamento, né? Isso tudo junto num programa. Falamos já um pouco, mas agora eu vou aprofundar na postura corporal. Então a pessoa tem uma alteração postural, por isso que é importante passar com o fisioterapeuta. Tem uma alteração na coluna lombar, tem uma alteração na coluna cervical, né? O que você está chamando de alteração postural? Por exemplo, cabeça lá na frente, ó. Isso é muito comum hoje, por causa do celular, por causa do computador, né? A cabeça lá para frente. Ou a pessoa está aqui e ela é um pouquinho aqui, ó, corcunda. Não é um ombro, ó. Não é um ombro. O ombro é outra coisa. É aqui, ó. Corcundinha, né? Que a gente chama de hipercifose. Eu tenho que tratar essa alteração postural, porque imagina essa pessoa com essa alteração postural, né? Ou seja, as estruturas ali não trabalhando de forma funcional e eu correndo, batendo impacto ali. Não vai ser legal. Garanto que não vai ser legal, né? Trabalhando com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95, você imagina quantos casos eu vi de pessoas se machucarem. E aí chega aqui, eu olho e falo, cara, se isso aí tivesse sido prevenido lá atrás, não chegava nesse ponto. Penso, né? Não falo para a pessoa. Então a postura corporal também tem que estar integrada com relação a isso. Por quê? E aí eu posso, olha só, eu posso no programa já ter o treino de apoio na musculação, o treino de alongamento e o trabalho postural com alongamentos posturais para cuidar disso e alguns exercícios de estabilização, alguns exercícios que a gente chama, imagina só, um disjuntor, né? Desliga a musculatura e um disjuntor que liga a musculatura e alguns exercícios para ligar essa musculatura, né? Principalmente os músculos estabilizadores mais profundos. Eu preciso disso, né? Então tudo isso encaixado num programa de treino. E aí, um outro programa, ó, a quinta agora, tá? Quinta recomendação. E um outro programa de corrida. Porque muitas vezes a pessoa corre, mas ela não tem um programa de corrida, ela só corre. Só corre. Corre 10, corre 10, corre 10, corre 10, corre 10, na mesma velocidade, do mesmo jeito, no mesmo... Não. Ela tem que ter um programa de corrida que vai ciclando esse treino de corrida, aumentando e diminuindo o volume, aumentando e diminuindo a intensidade, e trabalhando de várias formas diferentes. Eu posso trabalhar de forma contínua, eu posso trabalhar de forma intervalada, né, com faz um tiro e para, faz um tiro e para, ou faz um tiro e caminha. Tem várias formas de trabalhar isso e eu preciso trabalhar isso. Precisa ser dessa forma o treino de corrida da pessoa. Senão, não evolui e corre o risco de lesão, porque eu estou sempre trabalhando do mesmo jeito e não estou trabalhando outros aspectos importantes de capacidade física, né? Resistência, força, velocidade, potência, enfim. Eu tenho que contemplar tudo isso no meu treinamento. Bom, então ó, vou repetir. Tênis e meia, treino de apoio na sala de musculação, treino de alongamento, a postura corporal, ok? E o treino, né, o programa de treino de corrida. Eu vou dar uma sexta. Treino do equilíbrio. Como assim, Eduardo? Vou fazer um exercício aí agora. Ó. Fique em cima só do pé direito. Dobra um pouquinho o joelho. Eu tô aqui, tá? Como é que está o seu equilíbrio? Parado. Agora imagina dinâmico, eu correndo. Porque quando eu corro, né, o correr é uma sucessão de saltos, né? Eu saio do chão e volto. Saio do chão
e volto. Imagina nesse volto, né? Nessa recepção aqui do salto. Se aqui parado eu já estou desequilibrado, imagina quando eu venho em velocidade, né? Com impacto, como é que acontece isso? Como é que as minhas articulações recebem isso? Joelho, quadril, tornozelo. Então eu preciso trabalhar o equilíbrio. Importantíssimo. Então eu fiquei aqui em cima da perna direita, né? Agora eu vou ficar em cima da perna esquerda. Eu dobro um pouquinho o joelho e agora fecho o olho. Estou de olho fechado em cima de um pé só. Ó. Como é que está o meu equilíbrio nessa situação? Fundamental. Importantíssimo. Fundamental ter um equilíbrio. Treinar o equilíbrio. Isso tem que estar associado junto com um programa de treino. Um programa único que vai contemplar o treino de musculação, o treino de alongamento, trabalho postural e o treino de equilíbrio e o outro treino que é o principal, que é o treino de corrida. Então, ó, tem assunto aqui, hein? Falamos bastante. Nem sei quanto tempo a gente já está aqui. Mais de 30 minutos com certeza. Mais de 30 minutos com certeza. 35 minutos, eu acho. Então, o que eu preciso agora? Eu acho que ficou claro, né? Eu preciso de um especialista para me orientar. Cara, esse tênis aqui não é o mais adequado para você. Agora, você precisa ter um tênis assim, você precisa ter Vê o que eu falei, né? Às vezes um tênis mais macio, às vezes um tênis um pouco mais rígido. Tudo isso eu tenho que saber. Tudo isso eu tenho que saber. E aí é um especialista que vai poder me orientar. É um especialista que vai poder falar para mim o que eu preciso fazer. Dar a dica, dar o caminho que eu preciso seguir. Por isso é importante ter um especialista. Ele vai montar esse programa contemplando tudo isso, o treino de musculação, o treino de alongamento, a postura, o trabalho postural, né, os alongamentos posturais, o equilíbrio que a gente falou anteriormente, né? E muitas vezes pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que seja dois treinadores distintos, né? E aí o treino propriamente dito de corrida. Ficou claro? Agora, faz uma autoavaliação. Como que eu estou correndo. Imagina que eu estou correndo, eu estou querendo correr, né? Como é que eu estou com relação ao tênis e a meia? Puta, estou correndo com qualquer tênis. Meia, nem sei, o meia que tem ali. Estou fazendo treino de musculação e o treino de musculação acoplado com a corrida? Ou é um treino que eu faço lá que a pessoa que me acompanha nem sabe o que eu faço na corrida e a pessoa da corrida nem sabe o que eu faço na musculação? Eu tenho um treino de alongamento específico, passei por uma avaliação antes, entendi quais são os músculos que precisam ser alongados para eu correr, para eu ter desempenho, para eu prevenir lesões. Passei por uma avaliação postural para entender qual que é a minha postura e qual é o risco que eu estou correndo com essa postura, correndo, na corrida. Trabalho o meu equilíbrio. Então olha só, quanta coisa a gente já falou aqui. E aí, como é que está o meu treino de corrida? Eu tenho um programa de treino de corrida ou eu só saio correndo, eu gosto de correr 7 km. Então sempre corro 7 km do mesmo jeito, no mesmo dia, mesma hora, mesmo tênis. É isso? Então tem bastante questões aqui para serem refletidas e ajustadas. Eu espero muito que eu tenha aberto a sua mente para ver e enxergar várias questões que não estavam sendo enxergadas anteriormente. Compartilha com aquela pessoa que corre. Compartilha com ela. Se você está aqui comigo até agora, então fez sentido. Compartilha com essa pessoa. E outra coisa, se você não me segue ainda, começa a seguir aqui o perfil da VIP para você ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Senão você vai perder esses conteúdos. Começa a seguir aqui agora. E sinaliza ali para você ficar sabendo de todas as postagens que a gente faz aqui. A gente fala de postura, de corrida, de pedal, de emagrecimento, de treinamento na sala de musculação, treinamento em casa, enfim. Tem vários assuntos interessantes aqui para quem curte atividade física, para quem quer ficar por dentro de atividade física. E eu acho que ficou claro, né? As minhas 5 recomendações, o quanto elas são importantes para melhorar o desempenho e para evitar, prevenir lesões. Agora é fazer acontecer, colocar em prática. Vem comigo, fica a dica. Valeu!